Bom dia, então estamos aqui para mais uma aula online, na verdade é a nossa terceira aula, e hoje nós vamos continuar falando de movimento circular uniforme. Gente, então vamos olhar ali, o assunto de hoje, movimento circular uniforme, já temos tarefa, então não podemos esquecer do exercício 9 até o exercício 13 da página 90. Quais são os objetivos dessa aula? Vamos definir movimento circular, vamos relacionar grandezas angulares com grandezas lineares e vamos falar de aceleração centrípeta. Então vamos começar aqui com o movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? Sim, nós já falamos na primeira aula sobre o movimento circular. É aquele que a trajetória é uma circunferência ou parte de uma circunferência, um arco de circunferência. E quando nós falamos uniforme, nós estamos dizendo o seguinte: a velocidade escalar ela é constante. Então, movimento circular uniforme. Circular, aquele que não é um movimento retilíneo. Uniforme, o módulo da velocidade escalar, da velocidade vetorial, o módulo ele é constante, tá? Então, exemplos, já temos exemplos. Os ponteiros de um relógio, eles realizam sim um movimento circular uniforme. As pás de um ventilador, sim, as pás. Eu sei que o ventilador tem algumas regulagens de velocidade, mas em uma determinada velocidade, ele gira com movimento circular uniforme, sim. Ou seja, ele percorre espaços angulares iguais no mesmo intervalo de tempo. E hoje nós vamos relacionar as grandezas lineares com as grandezas angulares no movimento circular uniforme, sim. Vamos colocar um exemplo simples. No movimento circular uniforme, pense em uma volta completa. Qual é o espaço angular para ele dar uma volta completa? Pensar, 360 graus, sim, verdade. Agora vamos mudar esta unidade. Vamos passar para radianos. Para dar uma volta completa, ele realiza 2π radianos. Vimos isso na aula anterior. E qual o tempo que ele demora para dar uma volta completa? O menor intervalo de tempo para dar uma volta completa chama-se período. Então, período é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Então, a velocidade angular, representada por essa letrinha ômega aqui, é a relação entre o espaço angular, 2π, sobre o intervalo de tempo, período. Também vimos na primeira aula frequência. O que é frequência? Frequência é o número de voltas dadas num determinado intervalo de tempo. Logo, frequência é o inverso do período. Com isso, velocidade angular também pode ser escrita como 2π vezes a frequência. Então, velocidade angular é a relação entre o espaço angular, 2π, sobre o período. Ou, velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência. Então, encontramos esta grandeza angular, velocidade angular. Agora, vamos recordar velocidade linear. Velocidade linear. Velocidade linear é a variação do espaço linear sobre o intervalo de tempo. No caso da circunferência, qual vai ser o espaço linear? O perímetro da circunferência. Quanto que é o perímetro da circunferência? 2π vezes o raio. O intervalo de tempo para dar uma volta, período. Com isso, nós temos que velocidade linear é igual a 2π vezes o raio sobre o intervalo de tempo. Também posso escrever 2π vezes o raio vezes a frequência, uma vez que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Mas qual é o nosso objetivo? É relacionar grandeza linear com grandezas angulares. Então, vamos encontrar esta relação. Velocidade linear é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Mas o que é 2π vezes a frequência? 2π vezes a frequência é velocidade angular. Logo, velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Yes, chegamos! Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Uma grandeza linear
é igual a uma grandeza angular vezes o raio. Isso vale para espaço? Sim, espaço linear é igual a espaço angular vezes o raio. Isso vai valer para a aceleração? Sim, vocês verão mais adiante. A aceleração linear é igual a aceleração angular vezes o raio. Com isso, nós relacionamos grandezas angulares com grandezas lineares. Agora, gente, nós vamos falar de aceleração centrípeta. Vamos recordar, quando que existe a aceleração? Quando varia a velocidade em um determinado intervalo de tempo. A aceleração é a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Lembrando que nós estamos trabalhando com velocidade vetorial, possui módulo, direção e sentido. E vamos encontrar a aceleração centrípeta para movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Circular é simples, a forma da trajetória é uma circunferência. Uniforme, a velocidade escalar é constante. Então vocês poderiam me perguntar, professora, como que eu vou ter a aceleração se a velocidade escalar ela é constante? Verdade. Não temos a aceleração tangencial, mas temos uma aceleração chamada centrípeta, relacionada à mudança da direção e sentido da velocidade vetorial. Então aqui, ó, no movimento circular, a todo instante está variando o módulo e está variando a direção e o sentido da velocidade vetorial. Então nesse primeiro ponto, nós temos aqui a velocidade vetorial, cuja direção tangente ao ponto e o sentido do movimento. Lembrando que nesse exemplo o sentido aqui ele é horário. Então a todo instante eu tenho uma direção e um sentido diferente da velocidade vetorial. Com isso, neste movimento circular uniforme eu tenho a aceleração centrípeta. Na verdade, em todo movimento circular vai existir a aceleração centrípeta, cujo módulo da aceleração centrípeta é sempre velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Ou, como nós sabemos que velocidade linear é a angular vezes o raio, também temos como módulo velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Qual a direção da aceleração centrípeta? Ela é sempre perpendicular à velocidade vetorial. E qual o sentido? Ela é sempre voltada para o centro. Então, a aceleração centrípeta, velocidade linear ao quadrado sobre o raio, cuja unidade é metros por segundo ao quadrado. Gente, todo movimento circular tem aceleração centrípeta. Os movimentos retilíneos não possuem aceleração centrípeta, pois não varia a direção no movimento retilíneo. Uma coisa que eu esqueci de falar, na página 88 do livro, nós temos duas fórmulas que estão erradas. Então, quando vocês forem estudar, se olhar na página 88, não estudem por aquelas equações, estudem pelo que eu acabei de colocar aqui no quadro para vocês. Fiquem com Deus, quarentena não é férias, temos que estudar, a vida continua e não esqueçam de passar o álcool em gel e cuidar de vocês também. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até a próxima aula.